Eu vi esses dias uma entrevista com o Ariano Suassuna, que ele falou: tudo que é ruim de viver é bom de contar. E Nossa, aí eu tenho isso pra vida. Cara, exatamente. tudo que é perrengue, fala, pô, vai ter uma boa história. É só focar em sobreviver. Pra eu poder contar. Não, gente, quando eu caí, quebrei a perna recentemente. E na hora que eu caí, eu falei assim: em algum momento eu vou rir dessa história. Em algum momento. Eu Puta fiquei que repetindo na minha cabeça: em algum momento eu vou rir dessa história. Tipo, exatamente isso. Alô? 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 Planeta Terra! Alô? Alô, alô, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Bia. E eu sou a Camila. E esse episódio é um pouquinho diferente dos outros, porque geralmente a gente faz episódios mais focados em assuntos específicos, em conteúdos específicos. Nesse aqui a gente vai contar histórias de campo. Por quê? A gente vê um valor muito grande nisso. Ao ir a campo, a gente aprende muito mais do que a gente estava pesquisando ou do que a gente estava se propondo a aprender de fato. Então, esse episódio é para valorizar as nossas vivências. O que a gente aprende nessas vivências, além do conteúdo mesmo que a gente estava lá para pesquisar ou se propor a entender, né? Eu e a Camila, nós somos biólogos e a Bia é geóloga, e o que são dois cursos que têm isso em comum, né? A gente viaja muito durante a graduação e também aí durante as pesquisas, né? Então, a gente tá aqui para contar nossas histórias, admitindo que a gente se inspirou bastante no Desabraçando Árvores, que eles contam os perrengues de campo. E a ideia de hoje não é contar só perrengue, mas é contar histórias boas e histórias ruins, ou tragicômicas. Vamos dar risada também. Tem história que aqui é só pra dar risada, né? Cada um separou duas histórias, uma boa e outra ruim. Beleza. Então, Vamos embora pro episódio. então bora. Posso contar uma história? Manda. Vamos lá. Tava fazendo minha IC, eu planejei minha iniciação científica para ser na Ilha do Cardoso, fica na cidade de Cananéia, ali você pega uma balsa, no litoral sul de São Paulo. E minha iniciação científica era sobre plantas da Restinga, que é a área de floresta que fica próximo à praia, né? E tem uma restinga perfeita ali, na Ilha do Cardoso, que fica perto de uma comunidade, se eu não me engano é Marujá, o nome dessa comunidade. E a gente fica alojado na casa dos ribeirinhos ali, dentro da ilha. Todos os ribeirinhos ali, eles têm pelo menos um quarto ou um gramadinho pra acampar, pra fazer de camping ali. Pra quem for lá ou dar rolê, super da hora de dar rolê lá, passar fim de ano e tal, ou pesquisadores, né? Aí eu fiquei lá uma semana, se eu não me engano, alojado ali na casa de um ribeirinho, junto com a Renata, uma mestranda do meu laboratório também. Era sobre facilitação, a minha iniciação científica. E eu precisava saber o desempenho das plantas, eu queria saber o desempenho das plantas de dia em relação a de noite, para saber como que elas estão lidando com a fotossíntese. Esse é o resumo da coisa, para não ir muito a fundo. E para isso, eu tava usando um aparelho que chamava fluorômetro, um aparelho que parecia um Game Boyzinho, um celularzinho, que você clipava ele na folha da planta e ele falava como que ela tá de fotossíntese, se tá bem ou se tá mal, resumidamente. Se ela tá estressada ou não tá estressada. E aí eu precisava fazer isso de dia, no sol da restinga. Então eu fiz isso de dia nas árvores que eu queria fazer isso, ao longo de toda a restinga, é uma restinga gigante assim. Eu peguei acho que 30 exemplares dessas árvores e aí eu marquei elas no GPS pra, então, de noite eu fazer a mesma medida nela, com o mesmo aparelhinho na folha dela. E aí eu fui de dia, marquei as minhas 30 plantas lá, tudo ok, de dia ótimo, tirando sol, tá tudo certo. Aí eu tive que ir de noite. Quando eu falo de noite, é quando os fotossistemas da planta tá completamente relaxado, vamos dizer assim. Ou seja, ela tem que estar no escuro há muito tempo. E, tipo, isso não é 9 da manhã, 10 da manhã. É 2 da manhã. Que a gente precisa tirar essa medida. E aí fui eu e a Renatinha. Minha orientadora já tinha ido embora, tava nós alojados lá. A gente falou, ó, Renata, topa, ela demorou. Frio da porra, muito frio. E aí a gente acordou 1h30 da manhã. Aí faz a mochilinha, leva uma maçãzinha,
touca, lanterna, GPS na mão. E aí até o cara lá que alojou a gente, ele deixou um cafezinho pronto pra gente lá pra sair 1 da manhã. Ah, que fofo. Mó fofo, velho. E deixou lá na varanda dele. Aí a gente tomou o cafezinho, pá, vamos lá, aventureiros, biólogos, vamos lá. No meio da noite. E assim, quando você vai pro meio do mato, à noite é outra pegada, mano. É muito diferente de fazer uma trilha de dia, porque você não enxerga nada. Não tinha lua nesse dia, então nem a lua tava ajudando, assim. E aí a gente foi pro meio do mato. E é muito louco, quando você vai pro meio do mato, você vai na trilha assim, você vai bater na lanterna e você vê uns brilhozinhos, uns pinguinhos de brilhos ao longo da trilha. E aquilo ali são os olhos das aranhas e muitos outros seres, mas a maioria é aranha. Então você vê muita aranha assim, tipo, só pelos olhos, e você fala, caraca, eu não tô vendo o resto, sabe? E elas estavam aqui o tempo todo, de dia você não vê, tá ligado? E beleza, vai andando no meio do mato e a restinga, eu falo que é de praia, mas é uma restinga bem arbustiva, tipo arbustos maiores do que 1,5 m, 2, sabe? Então dá pra meio que se perder até. Então, tava ali ao longo da restinga, andando, achava minha árvore no GPS, fazia a medição dela e marcha pra próxima. E assim ia indo. E aí, até que um momento, a gente tava, eu e Renatinha, só andando lá, pá, conversando, trocando uma ideia, falando da vida. E aí, de repente, eu vejo, no meio da trilha, aquela escuridão, 2 olhos. E não era aranha, era tipo 2 olhos de algum ser vivo grande, tá ligado? E tipo, bem na nossa frente, na trilha, assim, eu falei... Aí eu falei, Renata. Aí, tipo, quando você joga a lanterna, o bagulho brilha, né? Aí o caralho. Aí é tipo, os olhinhos, eles deram uma baixada assim, ó. Tipo. Aí eu falei, eita, que vai dar bote. Vai vir, sabe? Tipo. E eu lembro que o cara que alojou a gente, Hamilton, o nome dele, se eu não me engano, ele falou que tinha onça parda naquele lugar. Já registraram onças pardas naquela ilha. E aí eu falei, Renata, é onça, Renata. E eu lembro que eu tinha pego, antes de ir embora, antes de sair da casa do cara, eu levei um cabo de vassoura. Eu peguei o rodo dele lá, só peguei o cabo e fui andando, just in case. Vai que, né? E aí, tipo, aí o olhinho abaixou assim, a gente ficou parado, aquela tensão. E aí ele foi pro meio do mato, meio pra esquerda, assim. Aí eu, não, firmeza, é isso. Ele se assustou com a gente... Segue. Aí segui. E aí, tipo, passei o lugar onde eu tinha visto ele e fomos embora. E aí cheguei no outro ponto na minha árvorezinha, achei ela lá, peguei minha mochilinha, abaixei, tava fazendo a medida, eu falei assim, Renata, vai olhando aí pra ver se o bicho não tá chegando. Eu tava fazendo minha medida e de repente a gente olha pra trás, da onde a gente veio, e os 2 olhos apareceram novamente. Olhando a gente sabe, de ladinho, olhava. Aí o caralho... Aí a Renata, mano, ele tá pior que tá atrás da gente. A gente não dava pra voltar. Se a gente voltasse, a gente tinha que ir pelo meio do mato em direção ao mar, tá ligado? E aí eu, caraca, aí eu peguei um pedaço de pau assim, eu comecei a levantar, parecer que eu sou grande, assim, né? Isso que é uma boa recomendação quando você vê um bicho. Aí eu comecei, tipo assim, querendo espantar o bicho, sabe? Aí ela falou, mano, você é louco? Eu falei, mano, tem que fazer isso, Renata. Eu comecei a gritar, vai embora, sai fora. Aí eu falei assim, mano, eu tô vendo os 2 olhos, só os 2 olhos. Eu tô com um pedaço de pau aqui, se ele vier perto, é só mirar no olho e é pouca, sabe? Só acertar no meio. Aí, nesse momento, eu tava, sabe, aquele adrenalina da coragem, assim, aquela coragem. Aí eu, mano, pode vir. Aí, de repente... Foi da selva. Mano, muito. Eu tava assim, no modo ogro, velho. Gritando. E aí, a gente olha pra frente da trilha, né? Isso a gente tava olhando pra trás da trilha, tava esses 2 olhos. Aí quando a gente olha pra frente da trilha, mais 2 olhos. Ou seja, eram 2 bichos que estavam à nossa espreita e a gente falou, mano, é onça. Cercados. Cercado. Eu falei assim, agora, mano, você é louco. Aí quando a gente olhou pra trás, eu falei assim, Renata, bora, marcha. E eu, tipo, eu não tinha nem feito metade das minhas árvores, sabe? Ela falou assim, mano, como assim? O seu TCC, sua IC? Eu falei, minha filha, minha vida, vambora. Tá ligado? A pessoa que tava disposta a dar a vida pela bolsa da IC, tipo, gente, meu... Mano, eu falei, foda-se, mano, minha vida vale mais, que isso? Ela devia estar pensando, se o bicho vir, eu largo ele, tá ligado? Taco ele pros bichos e corro.
Eu pensei em jogar a maçãzinha que eu tava, mas eu falei assim, não, isso aqui não é Pokémon, não, ele não vai querer. Aí, tipo, a gente foi se embreando pro mato, assim, pra área que a gente chama de scrub, que é tipo assim, é um arbusto que te rasga pra caramba, ele é durão, mas assim, vai. A gente foi se embreando pra ir em direção ao mar mesmo, assim, né? Ou só ouvia o barulho do mar e se rasgando todo lá. Aí ela falou, mano, seu TCC, seus dados. Eu falei, já era, esquece, vambora. E fomos em direção ao mar, achou a areia da praia e foi seguindo pra esquerda, que era tipo meio que da onde a gente tinha vindo. E aí depois a gente resolvia lá pra frente pra achar a entrada do vilarejo, assim. E aí conforme a gente tava indo pelo mar, aí a gente viu os bichos que foram pro mar, seguiram a gente e era cachorro do mato. Caraca. Mas assim, se eu já fui mordido por cachorro de rua, imagina cachorro do mato, meu amigo. Eu fiquei com o maior medo. Ainda assim, eu via que era cachorro do mato, eles estavam vindo atrás de nós. E aí a gente foi, tipo, andando e de costas, assim, tipo assim, Senhor e Senhora Smith, já assistiu? Tipo, de costas, assim, um pro outro. Eu andando de costas com o pau na mão e a Renata andando de frente. Policial, né? Tipo, um apontando a arma, tipo, cada um pra um lado, Operações especiais, velho. A gente tava assim, tipo, mano, um vai olhando e andando de costas assim e tal. E, mano, mó tensão. Ninguém falava nada, assim, nós dois moquetão. Voltamos pro alojamento, aí os bichos, tipo, ficavam bem longe da gente, mas vinha seguindo devagarinho. Aí quando a gente entrou na trilha, voltamos pro alojamento, assim, mano, a derrota em pessoa, não falamos mais nada um pro outro, tiramos as botas, assim, falou, porra, velho, que frustração, quase que a gente morreu, né, naquela, né. Aí eu, porra, velho, o cachorro do mato ia arregaçar a gente e tal. Aí, beleza, cada um foi pro seu quarto, dormimos. Aí no outro dia acordamos pra fazer o campo da Renata, porque ela precisava fazer o campo dela de manhãzinha. Aí tomamos café da manhã com o Ribeirinho, né, o dono da casa. Aí ele, e aí, deu tudo certo lá ontem? Eu falei, rapaz, não te conto. Aí ele, o que foi? O cachorro do mato perseguiu a gente, mano. Aí ele, cachorro do mato? Ah, cachorro do mato não faz nada. Esse cachorro vem aqui brincar com meus gatos. Ele abriu o celular assim, mostrou o cachorro do mato do lado do gatinho dele. Falou assim, não, ele corre atrás da gente pra comer, tipo, pra pedir comida. Quando a gente vai pescar, ele vai atrás que a gente dá uns peixes pra ele. Aí eu olhei pra Renata e falei, Renata, mano, eu não acredito, velho, que vergonha. 2 burros andando no meio do mato com medo do cachorro, velho. E aí foi isso, aí ficou pela metade meu campo nesse dia. E aí só tinha mais uma noite, a gente teve que se virar na noite seguinte mesmo. E é isso, assim, tipo, deu pra fazer os dados do jeito que dava, assim. E essa foi minha aventura. A minha desventura, na verdade. Porque... Caramba. Mano, mas assim... bicho no campo, eu não te julgo, porque é uma coisa que eu tenho muito medo, assim. De onça até que nunca tive muito medo, assim, mas cobra... então. Ainda mais porque você trabalha em rocha. É, em rocha. E direto a gente tá olhando e você vê lá a casca da cobra, a pele, né, que ela troca, ou o chocalho que cai, assim... Então, é cheio. Já pisei em cobra, sem querer. Não pisei, mas ela tava embaixo do meu pé. Eu ia pisar e ela saiu, sabe? Em minha defesa, mano, foi tenebroso, assim, porque eu nunca vi 2 olhos no meio da noite, assim, velho, te olhando. E sério, é aquela coisa de filme de terror mesmo, mano. Então, beleza, era cachorro do mato, não faz nada. Isso é o que a lição de hoje. Mas aquele momento foi foda, velho. Foi, tipo... adrenalina à flor da pele, de verdade, mano. Foi pesado. Se sentiu no Indiana Jones, né? Sim, cara. É um símbolo que é muito utilizado em filmes também. Aí 2 olhos te observando, você não vê o que é. Você é louco, velho. Você é louco. E uma coisa que me chama a atenção na sua história, Tom, a importância do conhecimento popular, né? Uhum. Porque os caras estão ali todos os dias, eles têm conhecimento, tipo, sim, de quem vive ali, quais são os animais, quais são as plantas. Então, tipo, muitas vezes a gente só consegue fazer campo porque tem os guias, tem os ribeirinhos, tem os nativos que vão, tipo, explicar pra você, que vão te guiar, que vai falar, olha, não toca nisso, ou não se preocupa com isso, ou se preocupa com aquilo. Sim. Então, a gente deve muito, o trabalho de campo, assim, deve muito às pessoas locais, ao conhecimento tradicional mesmo. Não, pra caramba. Nesse daí da Restinga, nos primeiros dias de campo, a gente fez um rolê ali por dentro da Restinga, porque a gente precisava identificar as plantas e só um ribeirinho local, que é o Selmo, só ele sabia as plantas ali, ele sabe a nível de espécie mesmo, assim,
E até usos. Eu lembro que a gente passou numa planta que é a tibolchina, que ela parece uma orelhinha de gato, sabe? A gente até usa em jardinagem. E aí ele falou, isso daqui, inclusive, é conhecido como o papel higiênico da restinga. Aí, ó. Mas juro, velho, ele falou isso, a gente tava andando na mesma tarde, a gente viu na prática aquilo ali, tipo assim, um resto de cocô com a tibuchina do lado. Mas é verdade, toda viagem de campo que eu faço tá atrelada sempre a algum ribeirinho, alguma pessoa local, que essa pessoa vai dar uma força ali, ou ela é treinada pra identificação, ou pra guiar a trilha, enfim, nada acontece só, assim, pesquisador, desbravador. Eu lembro que minha orientadora, ela tá lá fazia uns 4 anos trabalhando nessa ilha, e a primeira coisa que ela teve que fazer lá, que ela sentiu, é falar o que ela tá fazendo lá. Não era só chegar e falar, vou ficar um mês aí no meio do mato e é isso aí. Então ela fez uma apresentação de slides pra galera local, explicar o que ela tá fazendo. Porque é estranho, imagina, alguém chega no seu bairro ali, no seu local que você mora e começa a tirar a medida, pegar uma régua, né, tipo, botar aparelhos ali. Então, cara, tem que saber chegar. Na geologia, tem uma parte assim, em geral os locais não sabem muito, né, da geologia da área, então é muito engraçado que quando a gente chega e as pessoas veem a gente olhando rocha, elas sempre acham que tem ouro. Aí começa aquele Ouro? papo. Tem ouro? O que vocês estão olhando? Mas você está procurando? Tá olhando a rocha, mas tem o que aí? É ouro? É diamante? E a parte um pouco triste que quando existe porque acho que o conhecimento das rochas não é uma coisa assim tão popular, difundida. E geralmente quando existe esse conhecimento das rochas do local, aí você não entra mais. Um local jamais vai te levar e você nem vai chegar perto, porque, em geral, é aquela coisa de mineração ilegal, garimpo, etc. Caça, né? Caçador, palmiteiro. Aliás, queria citar uma coisa. Eu tô fazendo, como agora TCC da pós-graduação, um podcast sobre histórias de campo, só que de uma maneira narrativa. E aí eu terminei o primeiro episódio em breve. Vou botar no ar, não sei como, se pá aqui pelo Alociência também, não sei, a gente conversa. E eu entrevistei umas 4 pessoas já, contando perrengues de campo. E aí teve um cara, e a ideia não é só contar o perrengue pelo perrengue, é contar o que de valoroso trouxe essa experiência pra você, assim, sabe? E é um cara que contou pra mim que ele pesquisa onças, eu não lembro onde que era, e aconteceu disso, ele tava capturando as onças e tal, pra tirar medidas. E aí envolve você ficar no meio do mato por um bom tempo, assim, né? Esperando as armadilhas pegarem as onças e tal. E aí tomou um apavorão de 2 caras chegaram lá com arma, sabe? E falou assim, mano, você sai daqui. Acharam que ele era da polícia ou do sei lá o quê. E aí botou o cara pra correr, mano. O cara nunca mais voltou. Deixou lá até as trap lá. Porque, mano, o cara chegou com uma arma na cabeça dele e falou, sai fora. Sabe-se lá o que é que esse cara tá fazendo de errado ali. Provavelmente era caça, sabe? Mas... Pode ter plantação de droga, pode ter caça, pode ter tanta coisa que a gente nem imagina. Sim. Não, se você tá no meio do mato e você vê alguém fazendo algo ilícito no meio do mato, qual é a chance da pessoa, né, ser agressiva com você, ir pra cima? É pesado isso, então... Mas é o lado ruim, assim, é o lado perigoso de fazer trilha. E, aliás, se você que tá ouvindo a gente, você tem alguma história de campo, seja boa ou seja ruim, mas que te trouxe algum ensinamento, alguma coisa de valor ao passar por essa situação, me manda um e-mail, que eu tô querendo entrevistar mais pessoas. Já entrevistei umas 5 pessoas e eu quero fazer mais, né, pra continuar fazendo esse meu podcast narrativo. Então, me manda lá, pode me mandar pelo e-mail do Alociência, contato@alociência.com.br, e coloca lá, história de campo, no título, só pra eu identificar o e-mail. Beleza? Você quer contar a sua, Si? Então, posso contar. É uma história mais escatológica, nem muito. Ufa. Porque, pra quem não sabe, eu faço doutorado fora do Brasil, na Finlândia. E o principal idioma que eu falo aqui é o inglês. Mas eu tenho muita dificuldade em aprender língua, assim. E era muito pior ainda na época da graduação. Então, pra mim, na época da graduação, ler artigo científico era horrível, era muito difícil. E a dificuldade era tanta que teve uma época que eu pensei assim, tipo... Cara, se eu quero continuar na academia, eu vou ter que fazer um intercâmbio fora, eu tenho que aprender essa língua, então eu tenho que me virar. E aí eu decidi aplicar pra tudo quanto é edital que estava aberto na época. E um desses editais era o Ciência Sem Fronteras. Aí, Edil Mãe. Boa.
E foi um edital que me chamou muita atenção, porque eles ofereciam curso de inglês, né? Então era uma época que era uma oportunidade. Eu falei assim, se eu conseguir, eu posso treinar o inglês, tal, antes de ir pra faculdade. Nossa. E eu acho que vai ser mara pra eu conseguir desenvolver mais essa habilidade, já que eu tenho bastante dificuldade. Isso era muito legal, Saudades cara. do... Muito legal. Saudades do Ciências Sem Fronteiras. E eu acho que, só fazendo um parênteses, mas a época que abriu esse edital, que foi o Ciências Sem Fronteiras em geral foi curto, mas esse específico que oferecia um curso foi muito legal. Porque, querendo ou não, era um pouco elitizado, porque era só quem já falava, assim, podia participar. E quando abriu esse edital, abriu muita possibilidade da galera que, assim, não vinha... Não tinha inglês poder participar também. Então, cara, fez muita diferença. E aí eu fui uma das beneficiadas desse projeto, né? Que daí eu consegui o Ciência Sem Fronteiras, eu fui pra Austrália, fiz 3 meses de curso antes de começar a graduação, né? O curso de graduação lá mesmo. Só que eu ainda tinha muita dificuldade em entender, principalmente quando era um nativo falando. E aí uma das disciplinas que eu fiz lá era de evolução e diversidade. Só que a gente teve uma viagem de campo nessa disciplina, né? Aí o professor deu as instruções que a gente ia ter que fazer. E aí tava eu e uma outra amiga minha, que era em duplinha, o campo. Aí essa minha outra amiga, Bela, que também era brasileira, e a gente conseguia se comunicar um pouco melhor. A gente falou, vamos vencer isso juntas, sabe? Daí a gente recebeu o protocolo de coleta, que explicava a questão assim que a gente ia ter que trabalhar. Pra gente, o protocolo se resumia na seguinte questão, assim, que existem abelhas honeybees, que são as produtoras de mel, e existem as abelhas nativas na Austrália. E a gente ia coletar alguns indivíduos das duas espécies e voltar para o laboratório, extrair DNA, fazer as análises para ver quão diferentes essas duas espécies são. Aí cada dupla de aluno teria que fazer suas próprias coletas, porque depois a gente ia trabalhar com essas amostras no laboratório. A gente, beleza, a gente só vai lá coletar as abelhinhas, vai estar todo mundo fazendo a mesma coisa, não tem como dar errado. Só copiar o que eu tô fazendo e vambora. No dia da coleta, a gente primeiro passou num apicultor para coletar as honeybees, né? Aí, beleza, a gente coletou lá as abelhinhas produtoras de mel. Aí você pegar com um potinho, assim, ou com uma rede? Quando a gente fosse coletar as abelhas nativas, a gente ia foi de fato com redezinha, com um potinho sugador para coletar as abelhas. Aí o que acontece foi que depois que a gente saiu desse apicultor, a gente foi para um parque, lá o professor deixou a gente livre e falou assim, vocês podem coletar as abelhas, tem bastante delas aqui porque tá com bastante flor, então vocês coletam, vocês têm aí 1-2 horas. Ele desapareceu, foi fazer não sei o quê. Aí beleza, tava eu lá e a Bela, a gente coletou várias abelhinhas e tal. E assim, o povo cada um coletando o seu, a gente não viu direito o que o povo tava coletando, sabe? O professor chegou, chamou todo mundo de volta, a gente já tava descendo, eu lembro que era uma descida, assim, né? A gente já tava indo de volta pro ônibus. E a gente tava muito feliz que a gente tinha conseguido coletar várias, assim. A gente tava, professor, conseguimos coletar várias. A gente olha pra cara dele, ele tá tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Eu não consigo explicar direito o que esses meninos tinham que fazer. Aí a cara dele tava muito, tipo, desoladora, frustrada e tal. Daí ele falou assim, cara, vocês coletaram tudo errado. E depois a gente também entendeu que a gente entendeu o projeto todo errado mesmo. Tipo, e o que acontece, o projeto na real era assim, é que na Austrália existem as abelhas produtoras de mel, que são as de apicultor, e existem as ferais. Não é que existem as nativas, são ferais. Então, porque tem as nativas também, que foi isso que a gente coletou. Mas as que a gente coletou não era nem apis mellifera, sabe? Era aquelas pretinhas, tipo que nem tem no Brasil. Aí o projeto era com apis mellifera apenas, só que com a abelha de apicultor e a abelha feral. Essa abelha feral são as primeiras apis mellíferas que chegaram no continente, assim, basicamente na Austrália, que é um continente, um país continental, lá no século XIX, e que hoje elas já estão mais diferenciadas, que são consideradas até subespécies diferentes, assim. Aí o objetivo do trabalho, na real, era, tipo, comparar geneticamente as apis mellíferas que são utilizadas para a produção de mel hoje e as que foram liberadas no país no século XIX. E ver quão diferentes que elas são. Então tinha que ser, tipo, uma espécie específica, assim. Era a abelhinha de mel, essa abelhinha que a gente... de produção de mel mesmo. Só que era a que estava no campo. Que ele queria. E a gente não entendeu a questão da apis mellifera feral. A gente traduziu isso como abelha nativa.
Puta, e vocês demoraram tipo um Pegou a dia. pretinha e não era Vocês ficaram o pretinho. dia inteiro trampando nisso, pegaram as abelhas erradas. Exato. Legal, hein? Daí chegou no final, a gente não tinha material, né? Porque cada grupo Ninguém ia ter tinha aquele... uma extrinha pra deixar. Aí foi o que aconteceu. Daí o professor, acho que alguns grupos coletaram a mais. Então, daí o professor foi pedindo uma abelha. Puta assim, merda. Você pode doar uma abelha pro grupo de alunos que coletou a abelha errada e tal. Mas essa história aí que eu acho que você contou é interessante, porque eu acho que quando eu fui fazer a entrevista do meu doutorado, eu lembro que me perguntaram assim, o que eu achava que poderia dar errado no meu projeto. Aí eu falei assim, o campo. Porque o campo, tipo, não que o campo daria errado, assim, mas o campo é meio que determina. Quando o seu projeto de pesquisa envolve campo, ele vai determinar tudo que você vai fazer dali pra frente, assim. Então é muito importante que você tenha um bom planejamento, né, antes, pra você saber, quando você chegar no campo, tá bem orientado pra saber o que você vai fazer. A amostragem, ela precisa ser muito bem feita e, enfim, etiquetada, você saber o que você tá fazendo para depois você conseguir tratar esse dado, porque senão refazer um campo, que geralmente não é uma coisa de um dia, uma coisa que você se planejou, etc, é muito, às vezes envolve viagem, etc, é muito mais difícil, assim. Então, E às vezes não tem como corrigir depois também. Sim. Porque não é uma questão de refazer as análises. Às vezes o campo foi coletado de uma maneira tão errada, assim, sem controle, sem pensar direito no que você quer responder, que não tem o que você fazer depois com aqueles dados. Assim, você não consegue usar eles para responder sua pergunta, né? sim. Mano, no meu TCC, eu tinha feito um projeto pra um campo que eu nunca fui, que foi a Ilha do Cardoso. Aí minha orientadora falou assim, legal esse seu projeto aí, mas vamos ver se tá de acordo, porque você nunca foi pra esse campo. E aí eu tive que ir uma vez antes, aproveitei uma viagem de uma mestranda que tava indo, a Renata, e fui antes. E aí quando eu fui lá, eu falei assim, mano, nada a ver, vou ter que refazer tudo, assim, sabe? Tipo, refazer meu projeto, assim. Uma coisa é você imaginar e outra coisa é você ver na prática mesmo o seu trampo, sabe? Mas aí eu voltei pra casa, refiz, né? E aí depois marquei outra viagem pra lá. Aí dessa vez deu super certo, assim, porque eu tive a vivência do campo, né, velho? Você sabia, né? Exatamente, muito importante, mano. Planejamento é essencial, velho. Salve, galera, o Lucas aqui da mesa de edição. Só queria avisar que a próxima história que a Bia vai contar é um pouquinho nojenta, então se você estiver almoçando aí, acho melhor dar uma pausada e deixa pra ouvir depois. Mas eu resolvi deixar aqui porque, primeiro, é uma história engraçada e segundo, que rendeu um papo legal, beleza? Então, fica o aviso aí. Não, eu adorei quando o Tom propôs esse episódio, fiquei muito animada, porque realmente acho que as viagens de campo foram uma das... Quando eu soube que a geologia tinha muitas viagens de campo, foi uma das coisas que me incentivou e me deu muita vontade, assim, de estudar geologia. Eu queria muito ter essa vivência. Eu sempre pensei, assim, que eu queria uma profissão que eu não ficasse trancada num escritório, que eu queria ter essa vivência no ar livre. Mas eu acho que os melhores momentos que eu me recordo, assim, da graduação, coisas muito marcantes, foram as aulas de campo. Os primeiros anos era mais voltado para coisas teóricas, mas conforme o curso vai avançando, nos últimos anos tem bastante aulas de campo, assim. Então a semana na USP, né, que ela tem a Semana Santa, a Semana da Pátria, para os últimos 3 anos da graduação a gente não tinha essas semanas assim de férias, que era super importante para colocar os trabalhos em dia, era só no campo. E uma coisa de campo, assim, que hoje eu faço essa análise, que é quando você vai pro campo com a graduação, é como se fosse um Big Brother, assim, sei lá. Que rola de tudo, tem as intrigas, rola paquete, além, né, da aula, do campo, sim, que você tá aprendendo. Mas imagina que são diversas pessoas, tipo assim, a sala toda, minha turma tinha 50 pessoas, os professores, para acompanhar 50 pessoas, e os monitores, que geralmente eram pessoas ou da pós-graduação, ou mesmo da graduação, mas mais velhos. Eu tinha intriga, aí aquele seu amigo você brigava, mas aí você tinha que conviver com ele no outro dia. Tinha pessoas que você não tinha afinidade, você acaba a conhecer. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, do campo, pra mim, assim. Porque eu vejo em outras graduações, a minha irmã, por exemplo, ela fez História. E não tinha essa relação de ter a turma, de conhecer as pessoas, assim, porque a aula de campo, ela permite que você tenha uma vivência profunda com essas pessoas, sabe? Então, você conhece as pessoas melhor, faz relações que ficam mais fortes. Então,
assim, realmente é uma coisa que eu valorizo muito, assim, na graduação, além do aprendizado que não se compara você, na geologia que a gente estuda rochas, né? Você vê um pedaço de rocha na sua mão e você ir lá e você vê aquela exposição de rocha, você entender aquela rocha, como ela tá em 3D, etc. Isso faz toda a diferença, né? Mano, isso é muito, muito importante. Eu até fico pensando, quem entrou na graduação de biologia no 2020, 2021, cara, assim, sinto muito, perderam muito. Tipo, na bio, no primeiro semestre já tem uma viagem, na bio da USP, né, tem uma viagem que é pra Intervales, e aquilo ali é meio que assim, ó, o primeiro momento que você cria os seus laços fortes com a galera, que a partir dali você vai saber quem é quem, vai ter os primeiras vivências ali, né, tipo, catalisada pelo fato de você estar no mesmo alojamento e tal, e realmente, velho, foi uma das primeiras vezes que eu me vislumbrei, assim, falei, ó, é pra isso que eu vim, é isso que eu estudo, sabe, ficar lá no meio do mato e tal, e é por causa das viagens de campo que eu conheci uma praia, juro, eu odiava praia antes de entrar na biologia, falava, praia, fazer o que lá? Porque eu só fui em praia poluída, zoada, sabe? E aí quando eu descobri o que é uma praia de verdade, o que é uma restinga, aí eu me emocionei pra caramba, assim, a primeira vez que eu fui. E não é à toa que o meu TCC foi sobre restinga, foi na restinga, olha que doido. Mas eu não sabia o que era uma praia limpa, o que era um mar azul, sabe? Doido. Caramba, que doido. Tem sempre aquela matéria que a galera faz só por causa da viagem, né? Com certeza. Com certeza. Mas, bom, vou contar a minha história. Vou começar uma história que hoje eu dou muita risada. Na época eu também dei risada, eu não liguei muito. Mas seria a minha história triste, de um momento não tão bom que eu passei no campo. Bom, quem é de São Paulo e já foi ou para o interior de São Paulo ou para Minas Gerais e teve que se alimentar, vai entender o que eu tô falando. Porque essas pessoas, o pessoal de Minas Gerais, interior de São Paulo, tem um costume de cozinhar, não usar óleo para cozinhar. Eles usam banha. É mesmo? Banha de porco. Sim. E para quem não tá acostumado, quem tem um estômago sensível, isso pode causar o quê? Desinteria, gente. Desinteria que pode causar. Bom, então já introduzi o meu tema. Vou falar que possui conteúdo escatológico a minha história para preparar a audiência. E assim, já teve várias histórias do pessoal da minha sala sofrer por causa dessa de cozinha com banha de porco. Já teve vezes que a minha turma inteira, assim, ia pro campo, quando a gente voltava, todo mundo relatando diarreia. Mas hoje eu vou contar a minha história desse campo específico, que a gente tinha ido. Não foi uma que afetou toda a minha sala, mas me afetou. A gente foi pro interior de São Paulo, era no terceiro ano, a disciplina de mapeamento sedimentar. E aí, quando você faz mapeamento, geralmente os professores eles separam uma grande área e dividem essa grande área em pequenas áreas, e a sala é dividida em grupos, e cada grupo tem que fazer um mapinha de uma área. E aí eles vai deixando, de manhã deixa as pessoas na sua área, e no fim do dia vem buscar. E aí deixou o meu grupo lá na minha área, e a gente chegou na área nesse dia, e a gente teve uma bela surpresa tinha um cachorro lá, era uma região assim que era de canavial bastante. E aí, conforme a gente estava andando nessas fazendas de canavial, nesse mato apareceu um cachorro, e o cachorro gostou da gente, o cachorro, não desgrudava da gente. E a gente chamou o cachorro, ai, vem. Aí sentou para comer, deu um pedacinho de pão pro cachorro, chamava o cachorro, beleza. Quando foi chegando, depois do almoço um pouco, minha barriga começou. Aí eu falei, gente, agora? Aí, falei assim, tava num afloramento, né, numa exposição lá de rocha, e eu vi que dava pra eu me entrar atrás, me meter no mato lá, e resolver o meu problema. E falei assim, gente, eu vou ali ver, que eu vi um negócio que eu acho que é interessante, tá? Daqui a pouco eu volto. Aí, fui lá, não sei o quê, já lugar perfeito, ninguém ia ver. Baixei as calças, na hora que eu abaixei, apareceu o cachorro. Aí eu de calça e o riada. cachorro não ia, Aí eu falei, meu Deus do céu, e eu suando já, aquele nervoso.
Aí uma hora o cachorro foi embora, pronto, vou resolver meu problema, resolvi, não sei o quê, peguei lá os papéis da minha caderneta lá, resolvi. Você não levou nem o papel lá. higiênico? Não tinha. Aí fui embora. Aí, Gente. quando eu fui embora... Aí, beleza, eu tava lá com o meu grupo. Na minha cabeça, durou muito essa história do cachorro, mas foi super rápido, ninguém desconfiou. Resolvi super rápido. Aí, todo mundo... Você viu alguma coisa interessante lá? Eu falei, não, tava tudo bem. Caraca. Aí, deu uns 5 minutinhos que a gente tava lá, porque era um paredão bem grande, e o cachorro apareceu. Aí, o menino da minha sala começou a brincar com o cachorro. Cachorro, esse cachorro tá estranho. Aí eu, esse cachorro tá estranho? Ele tá estranho. Aí eu, o que ele tem? Aí ele tá com cheiro ruim. Ah, não. Aí eu, Bia, aí eu, ele tá com cheiro ruim? Aí ele, tá. Aí ele, eu acho que esse cachorro comeu merda. Mano! Ai, que legal. Aí eu falei, comeu merda? Assim, a minha cara já, tipo, meu Deus. Aí ele, é merda humana. Aí eu, meu Deus. Ai, não, velho. Ai, minha credo. Aí eu falei, nossa, que coisa, né? Aí o pessoal ficou pegando água do rio, jogando no cachorro pra tentar limpar, pra tirar o cheiro, mas assim, não resolveu. E aí foi o resto do dia, o cachorro, assim, se no começo do dia tava todo mundo muito contente porque a gente tinha um mascotinho, no fim do dia tava todo mundo indignado com o cachorro, assim, sai pra lá, sai pra lá. Sai, come cocô. E o tempo todo, e eu achando que tinha me livrado do meu problema, e ele tava, tipo, me seguindo, assim, me lembrando o tempo todo da minha vergonha. Mano. Mas a história não acaba aí, gente. Porque, assim, eu, ao mesmo tempo que tava com vergonha, eu tava achando toda a história sensacional. Aí chegamos, né, à noite, a gente vai comer, e aí o pessoal do meu grupo contou pra todo mundo a história do cachorro. Ai, porque o cachorro tava fedendo demais, não sei o que lá. Gente. E eu, muito errado, em vez de ficar caladinha pra vencer, chamei o meu amigo, que era uma boca de sapo, e falei assim pra ele: você não sabe. Então, não tem o cachorro? Porque todo mundo ficou sabendo da história do cachorro. Então, a culpada fui eu. E aí, beleza, contei pro meu amigo, a gente riu demais. Aí quando o pessoal falava da história do cachorro, aí eu olhava pra ele, ele olhava pra mim, aquela cumplicidade assim, rindo. Deu uns 2 dias, tava lá no meu grupo, uma menina falou que tinha ficado com o estômago ruim na madrugada. E eu falei, nossa, né, complicado. Aí o menino do meu grupo virou e falou assim, né, que nenhumas e outras. Aí eu descobri que tinha sido descoberta e desmascarada, e hoje todo mundo da minha sala sabe que a culpada do cachorro fui eu, porque meu amigo tinha contado pra todo mundo. Mano. Todo mundo que já foi pro mato, faz trilha e tal, sempre tem uma história disso também. Só resumindo, eu tava subi no Pico dos Marins, tá ligado? O Pico dos Marins. Sim, já fui. E aí eu já fui 3 vezes pro pico com uma matéria de trilhas e montanhismo. E a gente não subiu o pico, né? Aí dessa vez eu falei, juntei uma galera, falei, mano, a gente vai subir o bagulho. Aí a gente subiu, e aí faltava 1 horinha pra chegar no pico, a gente resolveu acampar próximo. Eu falei, amanhã a gente só bate no pico, né, de manhã, tira uma selfie e volta, e vambora, de volta. E nisso já tava, tipo, muito alto, né? E aí a gente comeu alguma coisa estragada, tá ligado? Tipo, eu não sei o que era, porque a gente comeu batata doce, ovo, miojo e feijão pré-cozido. Algum desses, ou quase todos. certeza que era ovo ou feijão. Ovo e feijão. E aí, de 6 pessoas, 4 começaram a, se cagar todo lá. E, tipo, foi horrível. Aí, no outro dia, tava todo mundo muito mal, e a gente foi voltando que nem uns zumbis, assim. Foi a primeira vez uma das vezes que eu olhei e falei, mano, vai dar merda, alguém vai cair. Porque a gente tava desidratado e não conseguia comer nada, porque vomitava, sabe? Horrível, nem água, assim, entrava direito. Mas aí a gente foi sobrevivendo, foi tipo, ressuscitando aos poucos. Imagina você acordar na pior ressaca sua, tá ligado? Sem uma glicose no sangue e ter que descer 7 horas... uma montanha, eu já tá vivi isso com assim, mas não era num campo. É mesmo? Foi uma vez viajando. Foi quando é por isso que campo é importante, né? Viagem é importante. Foi quando a gente se conheceu, Bia, É olha verdade, só. quando a gente se conheceu foi numa situação que dividimos uma situação morrer assim. E ter que andar 20 quilômetros. Mesmo, e também tipo com diarreia e tal. Diarreia, vômito. Tava todo mundo muito mal.
Nossa, foi foda. É. Aquele dia o meu relacionamento chegou a outro nível, assim, quando você ajuda a pessoa a cavar um buraco pra ir ali no meio do mar. Falei, é isso aí, esse relacionamento sobrevive a qualquer coisa, qualquer merda. Não é? Agora, Bia, você vai contar sua história que é boa, de campo, que é Sim, menos vou contar uma perrengue. história boa. Tá, uma inspiradora pra galera. Não, eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando anteriormente, assim, que eu acho que a coisa que eu mais gostei, assim, talvez da geologia, do curso, etc., que eu acho que é a intenção desse episódio, assim, que é sobre não tanto o conteúdo do campo, mas as vivências, foi um pouco de conhecer o Brasil para fora da minha bolha, assim. E, tipo, ver assim, sabe? Ver o mundo mesmo, assim, porque, pô, a minha vida, assim, antes de eu ter feito geologia, era São Paulo, eu conhecia São Paulo muito bem, assim, conheço, porque, tipo, vivi a minha vida toda na periferia, mas sempre fiz cursos, ou estudei muito longe da minha casa, então sempre transitei pela cidade, assim. Mas assim, e a minha vida se resumia a isso, a São Paulo. Uma vez ou outra, eu ia viajar com meus pais pro litoral de São Paulo. Tinha ido algumas vezes pra Bahia, porque minha avó era da Bahia, então eu ia visitar meus parentes lá. Era o que eu conhecia, assim, tipo, do Brasil e do mundo, vai. E, cara, com a geologia, assim, conhecer, sabe, o interior de São Paulo, comer a vida do caipira, o interior de Minas Gerais, ir naqueles lugarzinhos, assim, que não tem ninguém, e ver a vida que as pessoas levavam ali, abrir esse olho para esse mundo, conhecer esse outro Brasil, cara, ver que o Brasil não é aquilo, não representa a minha vivência, acho que era essencial, assim, e o contato com as pessoas que, caramba, aí estava contando, Tom contou uma história legal, né, de experiência com os locais, eu falei de coisas não tão boas, mas na verdade me marcou muito, que é uma história boa, que era, cara, como as pessoas eram sempre muito receptivas, assim, sempre quando eu estava fazendo campo, as pessoas vinham curiosas, né, tinha sempre perguntando ai, o que vocês estão fazendo aqui? É ouro, não sei o que, não sei o que lá. E teve uma vez que me marcou muito, que foi um campo que eu fui fazer de iniciação científica, que foi eu e meu orientador, era na região de Varginha, do ET de Varginha, e a gente tava lá em Minas Gerais, e cara, um mineiro, não tem o que falar, gente, não conhecia Minas Gerais, sou apaixonada pelos mineiros, a hospitalidade mineira, cara, incrível. E aí a gente chegou na fazendinha desse cara e a gente queria ir no Rio Verde, que é um rio que cruza ali a região de Varginha, e passava lá embaixo da fazenda do cara, e a gente falou assim, a gente pode deixar a nossa Kombi aqui, lá no Rio, porque a gente tá mapeando umas rochas. Ele, umas rochas, mas o que tem aqui de bom? O que vocês estão tanto olhando, gente? Não, só pra universidade, é um trabalho, não tem nada. A gente desceu, ficou lá no Rio, tinha, nossa, rochas lindíssimas da crosta inferior. Olha! Aquelas, não sei nada que você tá falando. Rochas super quentes que chegaram a temperaturas de 800 graus, gente. Mas, enfim, super lindas e tal. Quando a gente voltou, esse senhor tinha feito, gente, um banquete pra gente. Já era fim de tarde, era tipo, acho que umas 4, 5 horas. Ele tinha fritado batata frita, tinha cerveja, tinha tipo feito, vocês querem cerveja? Vocês querem café? Vocês querem uma coquinha? Um bolo mineiro, um monte de coisa. Aí assim, né, eu tava assim, ai, será que meu orientador vai sentar? Não vai sentar? Aí ele sentou, aí eu sentei também, e aí a gente passou tipo ali o fim da tarde com esse senhor, conversando, batendo papo, assim. E é uma coisa que, tipo, super me marcou, assim, cara, isso assim, sabe, quando, né, sei lá, uma pessoa de São Paulo vai fazer isso pra você, tipo, Sim. te abrir as portas da casa dela, te chamar pra sentar, assim, é a coisa que realmente me apaixonou, tanto do interior de São Paulo, quanto de Minas Gerais, é esse clima hospitaleiro, essa tranquilidade, assim, para as pessoas serem mais humanas, né, de estabelecer relações sem esse medo, sem essa insegurança. Cara, foi muito massa esse dia, assim, ficou marcado. Mas uma coisa que eu acho muito da hora e muito especial na Bio e na Gel, todo mundo a maioria, né, que eu conheço da Bio e da Gel,
é uma galera muito gente boa de trampar, de trocar ideia. E eu acho que talvez essa vivência, sabe? De tipo, a minha orientadora, antes dela ser minha orientadora, ela era minha ídola, ainda é. Porque eu só conhecia ela por papers, assim. Então, tipo, a primeira vez que eu vi ela, Camila Castanho, inclusive, ela veio aqui no episódio de facilitação. Eu, tipo, nossa, Camila Castanho, meu, tipo assim, mó nervoso, né? Que profissional, tal. E aí, o privilégio de ir a campo com uma pessoa dessa, e no fim do dia, tipo, passar o perrengue no meio do mato lá, passar calor, a pressão cair e tal. E aí depois, no fim do dia, tabela tudo e, mano, vamos tomar uma cerveja aqui na varanda? Vamos, então uma cerveja deitado no chão, assim, todo sujo já, sabe? Mas, tipo, trocando ideia da vida e eu não sei, quebra essa coisa de que eu acho que trabalho de profissional de escritório nunca vai ter, tá ligado? Nunca vai ter isso. De você sempre tem uma formalidade sobre a pessoa que você tá trabalhando ali, né? Não quer dizer que é bagunça, mas quer dizer que a pessoa ela chega a um nível mais humano junto com você e passa por perrengues junto e passa por situações que são inesquecíveis, né? São Sim. não habituais. E eu acho que isso traz um pouco na nossa forma de trabalhar e também na nossa forma de viver, assim. O nosso trabalho, ele se junta com o natural e se junta com essas coisas que são mais difíceis, mais sujas, que não é qualquer um que faria. Sim. Mas, nossa, sei lá, eu acho que eu sou uma pessoa melhor por ter tido esse tipo de vivência com pessoas que eu acho tão incríveis no trabalho, sabe? Às vezes eu fico... Eu até tava... Agora não, o papo mais emotivo. Eu tava conversando com um amigo meu que ele saiu da bio, ele terminou a bio, mas ele não tá na área. E aí eu pergunto pra ele, mano, você faria de novo biologia? Ele falou que não, sabe? Mas eu falo que sim, independente de eu trampar na área ou não, porque todas essas vivências que a bio me trouxe, principalmente o campo, eu levo pra vida, assim. Eu sou uma pessoa melhor. Eu seria outra pessoa se eu não tivesse essas vivências, sabe? Então, Nossa. né? Vocês não acham? Com certeza. Nossa, eu tenho alguns amigos também que saíram da área da geologia e, cara, eu sinto, assim, que não existe arrependimento em relação a eles, porque pela vivência que teve, assim, porque por mais que eles não estejam trabalhando com isso, assim, foi com certeza, tipo, melhores anos da vida, assim, do tanto que ter, tipo, conheceu pessoas, teve momentos, tipo, deu risada, se divertiu, tipo, viveu, sabe? E também, por mais que eu não esteja trabalhando, acho que a geologia, pô, eu sinto que todo mundo, que muita gente da minha turma, assim, se apaixonou realmente pela ciência da geologia, assim, olhar o mundo realmente com uma outra luneta. Tanto da questão das pedras, mas quanto do que a gente viu no campo, sabe? Cara, que é isso, assim, tem muitos Brasis, tem muitas realidades, a vida não se resume à cidade, e isso, cara, é uma coisa que incrível, assim, que acho que a geologia me deu de presente também. Me sinto representada pela sua fala. Sim, total. Posso falar minha história também, aproveitando nesse momento inspirador? Né, a parte boa de viagem de campo, já embarcando nisso, eu pensei em algumas coisas, porque assim, as minhas reflexões também vieram junto com a da Bia, quando eu tava pensando, pô, que história legal que eu conto de campo. E eu queria contar várias, porque eu, a todo momento, desde a primeira viagem de campo que eu fiz, tem um momento que eu tô no meio de uma trilha, eu tô, sei lá, sozinho em algum canto, que dá um estalo e fala, onde eu tô? Tá ligado? Tipo, caraca, olha onde eu tô. E aí eu lembro, olha da onde eu vim. E olha de onde eu tô. De onde eu vim? Onde eu tô? E aí bate esse filme e você fala, caraca, eu não acredito que, por exemplo, eu tô numa viagem de campo com várias pessoas aqui no meio do mato. Eu acho que eu nunca teria isso. Eu tô conhecendo uma praia de verdade, sabe? E sempre tem esse momento que eu me escondo pra ir chorar. Sabe? Eu sou desses. Chorar de felicidade mesmo, de... Nossa, não acredito. Quando eu entrei na bio, era isso que eu queria, sabe? E aí a história que eu tenho é mais esses momentos de contemplar e olhar. Eu fiz um voluntariado lá na Ilha Anchieta. E é uma ilha já no litoral norte de São Paulo. A Camila também fez esse voluntariado lá, que é para ser educadora ambiental na ilha.
E eu gostei tanto que eu voltei lá umas 5, 6 vezes, assim. Juro. Como voluntário? Todos voluntários. Uma vez eu fui pra fazer um curso lá e o resto foi tudo voluntário. Você fica uma semana ou 2 na Caramba, janeiro, virou fevereiro. o monitor-chefe do voluntariado. É tipo isso. Eu acho que eu fui só. Acho que eu fui umas 3 vezes, uns 3 anos seguidos, assim, mas depois eu não fui mais. Tipo, a vida começou a bater, né? Exato. Mas a gente ficava lá, alojado na Ilha Anchieta, num lugar, assim, que era um presídio antes, né? Na verdade, tinha um presídio e a gente ficava alojado num lugar que era... A gente ficava no outro lugar. Na escola, né? Presídio. Na escolinha. Uhum. Era uma antiga escolinha. Que antes tinha esse vilarejo lá na Ilha Anchieta e agora ela é uma unidade de conservação. Só que era assim, era muito fodido o lugar, né? Tipo, quebrado, assim, e assim... Os alojamentos tinham alojamento de cima e os de baixo. Os de cima sofria com os morcegos. Porque não tinha teto, né? Os morcegos... O de baixo era pernilongo. O de baixo era pernilongo, aranha e caranguejo que entrava lá, tá ligado? Tinha um caninho que abria lá e o caranguejinho entrava. Então de noite você acordava e tinha um caranguejinho na sua cama. Aranha, armadeira. Já achei várias armadeiras lá e, tipo, eu dormia no chão, velho. Tá ligado? E é isso, tipo, sem crise, mano. Vamos dormir aí e se for pra ser picada, é nóis, tô fazendo o possível. Mas é esses momentos que eu olho que, tipo, a gente teve o privilégio de estar nesse lugar, porque a partir das 5 você não pode mais pisar lá. Você não pode mais pisar. Deu 5 horas, marcha. Turista, né? Turista, exato. Só quem tá trabalhando lá que fica hospedado nesse lugar. E aí foi o primeiro dia que eu mergulhei. Sabe, tipo, a gente levava snorkel pra receber os visitantes lá. Uma das atividades que a gente fazia era boiar, flutuação próximo ao Costão Rochoso. Eu não fazia essa atividade, eu dava uma atividade de caiaque. Mas aí eu comecei a treinar com o pessoal, aí me ensinaram a mergulhar. Eu morro de medo de mar, já quase fui afogado umas 2 vezes, assim, aprendi a ter medo. E aí a primeira vez que eu mergulhei, velho, e tipo, só com snorkel mesmo, né, flutuação, que já é muito animal, assim. A primeira vez que a gente foi ao longo de um costão, na praia que a gente chama Praia das Palmas, uma praia que ela é bem rasinha e vai aos poucos ficando funda. E a gente foi muito longe, juntamos uma galera assim, depois do expediente, e aí a gente foi nesse costão e começou a nadar ao longo desse costão, e aí chega um momento que perde o pé e não dá mais, assim, tipo, não dá pra você pisar mais, ou você se embrenha pras rochas, a onda te bate lá na rocha, ou você segue o fluxo e vai só flutuando e vendo o que tem embaixo do nível do mar, assim, né? E, cara, é incrível. E eu lembro de eu ver minha primeira tartaruga, assim, a primeira vez que eu mergulhei. E eu acho que o mergulho tem uma coisa muito, muito poética, muito foda, assim, pra mim, que é você não ouvir nada, você fica num silêncio, só naquele barulho meio fundo, assim, porque sua orelha tá embaixo d'água. E você precisa controlar a sua calma e sua respiração. Você tem que respirar e você ouve muito sua respiração. Ela fica tipo... Meditação, né? Exatamente, Bia. É isso. É meditação. É uma meditação mesmo, assim, porque você só ouve sua respiração e fica aquela coisa... E aí você vê tudo muito lento naquele mundo que não é seu, assim, e você consegue ver metros e metros abaixo de você e todo um ecossistema funcionando ali. E todo um outro mundo que se abre, né, tipo... E você tem que fazer movimentos mais devagar, assim, para os peixes não se assustarem, e você também ir controlando, né? Cara, é incrível, eu acho que é uma das top 3 sensações da vida, assim, da vida, sabe? É mergulhar. Então eu acho que todo mundo precisa fazer isso. E aí eu lembro de eu claramente, assim, eu controlar o choro, assim, pra não encher o snorkel de água, assim, porque eu tava chorando muito, velho. E eu sempre lembro, caraca, mano, da onde eu venho ninguém fez isso, sabe? Eu não conheço ninguém que fez isso, assim.
e aí voltar pro mar, voltar pra terra, assim, e aí falar, cara, eu acabei de superar um medo gigantesco, assim, sabe? Ainda tremendo de medo, mas caraca, mano, valeu muito a pena, e chora, e chora, e chora. E aí cria vínculo com a galera que sempre quer dar um abraço em você e fala, nossa, da hora, sabe? São coisas que contar, se eu tô contando pra você, você não vai, quem não viveu isso não vai entender. É chato. Mas é simplesmente faça, velho. É incrível e dá todo sentido à vida, assim, demais. Essa experiência do voluntariado na Ilha Anchieta, do Trilha Sub na época, é muito mágica, assim. De fato, muda vidas. Ai, agora eu quero fazer. Nossa, bora. Vem com nós. Vem com nós. É muito legal, porque o curso não era só um voluntariado, chega aí, mas era uma disciplina também, então tinha uma semana de preparação, então você tinha aula, e as aulas não eram só, tipo, sobre ecologia da região, sabe? Tinha as aulas de ecologia, mas também tinha aula sobre postura, aula sobre respiração, tipo, porque umas das atividades era o caiaque, então, tipo, a gente tinha que aprender, tipo, a como sentar num caiaque, né, coisa assim. É a experiência de poder me sentir confortável, assim, num ambiente acolhedor. Foi muito massa. Você via Noct Lucas também? Sim, foi a primeira vez que eu vi Noct Luca, que eu achei mágico, assim, tipo, que é isso, gente? Olha lá. É uma diatomácea. É um bichinho que brilha quando você mexe a água do mar. Então a água fica parecendo Frozen. Exato. Às vezes você não tá à noite na praia e você vê as ondas brilhando. Sim. Sim. Que legal. Nossa, é muito legal. Que vontade, gente. E, mano, e lá tem 3 praias mais próximas pra você ir. Uma é normal, a outra é mais rochas e a outra é mais... A areia parece uma farinhazinha, assim, que ela é tão fofinha, e aí ela é mais, tipo, rasinha e demora pra ficar funda, e aí cola umas raias lá, às vezes, sabe? Já vi raia lá, já vi moreia, porra, velho, muita coisa da hora lá. E fica pertinho do seu alojamento. O alojamento, ele se dá uns 10 passos, assim, e já tá na praia, assim, então... Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área. Eu adorava postar isso no Stories, falava, meu escritório é na praia, porra, quem tem esse privilégio? Tô ganhando alguma coisa? Não estou, mas estou aqui. E se pisar aqui depois das 5, o bagulho... Tô ganhando experiência, né? Aquele papo dos coachings, assim, não tem aquelas pessoas que gastam, tipo, uma grana em coaching, e aí fala assim, mas e você conseguiu ser ressarcido? Ainda não, mas eu tô ganhando experiência. É isso, mano. E assim, esse negócio do Trilha Sub acabou por causa da pandemia, mas quando voltar eu vou de novo, foda-se, independente, sabe? Eu quero muito ir de novo e sempre estarei aí com essa cota de voluntariado, que é o que tá tendo, né? Ganhar dinheiro não dá com isso, mas é incrível, é incrível. Enfim, mas fica aí essa parte bonita aí, porque eu vivo muito disso, assim. Em função disso, faço hoje, tipo, tento fazer esporte de natureza pra ver natureza, porque isso faz a gente lembrar quem somos de verdade, velho. Sua história, assim, pra fechar? Minha história não é tão emocionante assim. Então deixa. Eu comecei a fazer o doutorado aqui, tipo, um pouquinho antes da pandemia, aqui na Finlândia. Até que em junho de 2020 a universidade autorizou viagens de campo emergenciais. Ou seja, de projetos que não podiam ser mais postergados. Aí a minha orientadora virou e falou assim, essa é a sua chance, tem que ir, porque você tem que pelo menos fazer um piloto esse ano. E tinha uma outra questão. Eu trabalho com inseto. E aqui na Finlândia, os insetos só voam nessa época, tipo de junho até agosto. Mas é só nesse período curto de uns 3 a 5 meses, assim, dependendo da espécie, que você vai ver inseto voando. Porque depois vai chegar o frio, os insetos vão morrer e aí a maior parte dos insetos vão entrar em diapausa e aí eles vão emergir de novo como adultos só no ano que vem. A parte boa de morar num país frio, né? Não deve ter mosquito aí. Não tem barata e não tem pernilongo. Caraca, velho. Mas isso no inverno, né? Tipo, na maior parte do ano. Porque depois, o verão tem bastante pernilongo, sim. Mas... Yes. Me senti vingado. Os caras querem reter tudo, né? Não dá pra ter tudo. Não dá. E aí a minha orientadora falou, não, aplica, vai. E você vai com outro aluno de graduação que eu tenho. Ele é finlandês, ele conhece um pouco o lugar que você vai trabalhar.
E é isso. Esse cara aí era o Mikael. Aí fui lá eu e Mikael para o campo. Não é o Mikael, meu namorado, tá? Ah, não. Só pra deixar... Pensei que era uma história de romance, droga. Você já achou que ia ser a versão, fazer um Pantanal versão Finlândia, né? Não, esse Mikael tem uma história muito legal, na real, porque o Mikael, ele é um senhor de 60 anos e pouco. Ele decidiu A fazer pessoa que foi biologia. te acompanhar no campo? É, Legal. ele é um senhorzinho, assim, muito bacana. Ele sempre teve uma paixão muito grande, assim, por coletar inseto, identificar, mas sempre foi como hobby. Ele fez faculdade de economia quando ele era jovem e tal. E trabalhou com essas coisas até, tipo, sempre, até que ele se aposentou. E ele falou, não tem nada pra fazer, vou fazer graduação. Vou fazer o quê? Coletar Que insetos. legal. Aí foi fazer graduação de biologia, exato, tipo, meio que pra entender um pouco mais do hobby que ele tinha. Na época ele tava na graduação, hoje ele já terminou, tá fazendo mestrado até. O campo lá que a gente foi, era no campo. Era tipo prado, pradaria, tipo campo. Tipo campo bioma, sabe? Sim. E aí, acontece que eu nunca tinha ido pra campo bioma, pra prado. Eu ficava, tipo, meio perdida, tipo, porque eu não sabia o que tinha que coletar, sabe? Tipo, primeiro que eu não conhecia a minha planta, meu sistema de estudo, que eu ia coletar os insetos que eram associados a uma planta específica, e eu não conhecia essa planta. Aí, começa a procurar planta, às vezes eu encontrava, às vezes não encontrava, dependia da região, porque a gente ia mostrar várias localidades. Aí tinha uma região que não tava encontrando, tipo, tava muito difícil de encontrar a planta ali. Aí eu e Mika, a gente se separou, cada um foi pra um lado, e eu fui, tipo, adentrando mais, assim, aí a vegetação começou a ficar um pouco mais alta. E aí eu, tipo, de fato, comecei a olhar mais perto do chão e tal. Aí quando eu olho, tipo, bem pra frente, assim, tinha um veado, assim, grande, tipo, muito bonito, assim, tava paradinho olhando, assim, pra mim. Assim, cara, essa é a minha oportunidade de tirar uma foto desse veado, tipo, de perto, sabe? Porque até então as fotos eram só deles pulando lá de longinho. Aí eu falei, cara, o veado tá paradinho, eu vou abaixar, comecei a me rastejar, assim, no chão. Peguei a foto, a câmera, bati umas fotos, tal. Falei assim, mano, que massa, consegui foto, não acredito. Aí depois que eu consegui a foto, eu falei assim, foda-se, pode pular, pessoal, se quiser. Vai, show. Aí eu levantei e eu vi que o veado continuava parado na mesma posição, sabe? Ah, não. Ah, não é o que eu tô pensando, né? Aí eu vi que o veado não se mexia, aí eu fui olhar mais de perto, era um veado de plástico. E eu não... Porque diabo, assim, um veado de plástico no meio do canto, assim, não sei se era... Era espantalho. Exato, sabe? Era a entrada de alguma pizzaria. Provavelmente era espantalho, cara. É isso, um estrangeiro emocionado. Caraca, velho. Eu quero essa foto, mano. Manda aí depois. Não, e pior você lá, né? Tipo, rastejando no chão, achando que tava fazendo, nossa, tô arrasando aqui. Quando eu me sentia National Geographic, sabe? Que bom que você contou essa história e nesse episódio eu não fui a única humilhada, que alguém contou um mico também. Eu também, ué. Do cachorro do mato? Eu parei meu trabalho por causa do cachorro do mato? Pô. É isso? É isso. Gente, acho que a gente tem um episódio, então, já. Esse episódio mais descontraído, trocação de ideia. E eu acho que não é de menos valor do que o dos outros, porque eu acho que isso daí guia muito. Eu fui guiado, eu fiz biologia pensando em fazer campo, sabe? Tipo, tomei decisões de entrar pra bio, porque eu queria ir pro meio do mato e entender melhor tudo isso. E pra baixo d'água também. Então, é isso. Você que não fez ainda faculdade, saiba que tem essas oportunidades. A maioria das coisas que eu falei aqui a gente fez de graça. Tipo, tanto não recebeu, quanto também não pagou nada, né? Então tá, elas por elas. Sim. Acho que é muito importante enfatizar isso, que, cara, vamos defender a universidade pública, porque Sim. Você, a partir do momento que você entra no ônibus, assim, você não vai pagar, você vai ter garantido as 3 refeições, a estadia, Sim. tipo, nada é cobrado. Acho que o sistema público como um todo, né? Exatamente. E é isso, no fim das contas também tem histórias, né? Eu vi esses dias uma entrevista com o Ariano Suassuna, que ele falou: tudo que é ruim de viver
é bom de contar. Nossa, Aí eu tenho isso pra vida. exatamente. Cara, tudo que é perrengue, fala, pô, vai ter uma boa história. É só focar em sobreviver. Pra Não, poder gente, contar. quando eu caí, quebrei a perna recentemente. E na hora que eu caí, eu falei assim: em algum momento eu vou rir dessa história. Em algum momento. Eu fiquei repetindo na minha cabeça: em algum momento eu vou rir dessa história. Tipo, exatamente isso. É isso, gente. Fica a recomendação. Não tem disco de ouro de hoje, mas a recomendação é vá pro mato, vá pro mar, vá a campo e venha com histórias. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo episódio, daqui 15 dias, ou quando tivermos mais fichas. Valeu, beijos. Falou, tchau, Tchau, tchau. Aê, cara, que divertido. Isso é divertido demais.